Olá a todos, eu chamo-me Andrea Costa, sou psicóloga. Criei este canal para poder abordar temas sobre psicologia, para responder às vossas questões, para trazer temas que possam ser do vosso interesse. Portanto, subscrevam o canal. Eu hoje trago-vos um tema que eu acho que foi bastante sentido e vivido durante a pandemia e ainda pode estar a ser sentido e vivido, que é sobre a ansiedade. O meu objetivo hoje é responder-vos a algumas questões sobre a ansiedade. Portanto, algumas questões mais frequentes. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção normal que todos nós sentimos. O objetivo dela é atuar como sendo um mecanismo de defesa para situações de ameaça ou de perigo. Em geral, todas as pessoas já experimentaram ansiedade, em geral, todos já vivemos ansiedade, todos já experimentamos no início da escola, no início de fazer um teste, na universidade, mudanças de casa, sermos pais. Portanto, ela pode ser muito útil no nosso dia-a-dia. Contudo, quando ela se transforma numa perturbação de ansiedade, quando ela é demasiado intensa, duradoura e frequente, e quando interfere na capacidade de nós lidarmos com o nosso dia-a-dia, ela aqui é que se torna a chamada ansiedade patológica. Portanto, vai interferir a nível pessoal, familiar, social e profissional e também vai interferir com situações psicológicas e fisiológicas nossas e do nosso dia-a-dia. O que são perturbações de ansiedade? As perturbações de ansiedade incluem perturbações que partilham características de medo e de ansiedade excessivos, bem como alterações de comportamento. Segundo o DSM, existem algumas, eu trouxe algumas que são as mais comuns, que é a perturbação de ansiedade de separação, o mutismo seletivo, a fobia específica, a perturbação de ansiedade social ou fobia social, a perturbação de pânico, agorafobia e a perturbação de ansiedade generalizada. E existem mais, mas eu trouxe as mais comuns. Quais são os sintomas? A ansiedade pode-nos dar sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os físicos mais comuns são tremores, falta de ar, dor do peito, coração acelerado, alterações de sono, dor de cabeça, diarreia, tensão muscular, tonturas, uma fome incontrolável ou sensação de desmaio. Em relação aos níveis psicológicos, é mais comum nós sentirmos medo, vergonha, apreensão, cansaço psicológico, vigilância e preocupação e também o nervosismo. Qual é a diferença entre medo e a ansiedade? O medo é uma resposta emocional à ameaça real ou percebida de um acontecimento iminente. A ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura que pode ou não pode ser real. Imaginem, quando nós estamos na escola e temos uma ansiedade enorme para ir fazer um teste. Esta ansiedade leva-nos a pensar que as coisas vão correr muito mal e que vamos chumbar. Não significa isso. Nós ainda não fizemos o teste, nós ainda não temos a noção se vai correr bem ou se vai correr mal. Temos a noção daquilo que estudamos, mas não temos a noção se vai correr bem ou se vai correr mal, porque nós também não fazemos ideia do que é que vai calhar no teste. O nosso professor pode-nos ter dado algumas dicas e algumas informações, mas como é que calha, como é que vai ser colocada a questão, portanto, isto são tudo coisas que nós não sabemos. Esta ansiedade que a pessoa pode vir estar a sentir, pode estar a vir a sentir, é uma ansiedade que pode não ser real, porque pode chegar ao teste e o teste ser tão fácil a correr tão bem que a pessoa depois pensa, mas porquê? Porquê é que eu tive tanta ansiedade? Portanto, é um bocadinho por aqui. A ansiedade prejudica a qualidade de vida? Prejudica. A ansiedade prejudica muito a nossa qualidade de vida. Há pessoas que sofrem tanto com a ansiedade que começam a deixar de socializar, a não conseguir estar em sítios e em espaços com toda a gente, estão com as pessoas e até podem ter crises durante quando estão com os amigos, por exemplo. Portanto, a ansiedade tende a diminuir um bocadinho a qualidade de vida das pessoas, tendo que as pessoas não consigam conviver como conviviam antes, não se sentirem tão bem como se sentiam antes, vai afetar sim a convivência delas com outras pessoas, até a performance escolar, aquelas pessoas que exigem demasiado delas enquanto, por exemplo, estão na escola, estão na universidade, podem ter bastantes problemas, podem sofrer com a antecipação de um teste, podem estudar dias antes do teste, semanas antes do teste, a pressão pode ser tanta que não conseguem dormir. Algumas pessoas recorrem a medicamentos, portanto, sim, a qualidade de vida não fica a mesma e não será igual. Os animais de estimação podem ajudar pessoas ansiosas? Podem. Eu acho que toda a gente deve ter animais de estimação, mas isto é uma opinião minha, sinceramente. Eu sempre tive e adoro animais de estimação. Mas faz muito bem, desde pequeninos, essencialmente desde pequeninos, faz muito bem. Eu acho que o animal de estimação é sempre uma companhia, acalma as nossas ansiedades. Está cientificamente provado que ter um animal de estimação é bom para a nossa saúde e sim, vai diminuir os nossos níveis de ansiedade. Se eu me afastar daquilo que me causa ansiedade, faz com que ela desapareça? Não.
Evitar pensamentos ansiosos, por exemplo, evitar algo que nos cria um pensamento ansioso vai fazer o contrário, vai fazer com que este pensamento esteja mais recorrente. Isto é, imaginem que estão muito ansiosos e que não querem pensar, se eu pensar naquilo vou ficar... Nós vamos pensar mais nisto. Isto é tipo uma bola de neve. Eu não quero pensar, eu vou pensar mais. Portanto, não, evitar a ansiedade tende sim a reforçá-la. Todas as pessoas tímidas são ansiosas? Não. Este pensamento nasceu muito em prol da ansiedade social. Muitas pessoas tímidas são só por si só tímidas, ou seja, inicialmente não têm um grande contacto, ficam num canto delas, mas quando começam a ter uma à vontade com as pessoas, quando se começam a integrar, às vezes as pessoas tímidas não são nada tímidas. Eu acho que é inicial, não significa que todas as pessoas tímidas sejam ansiosas. Não. Há pessoas que são tímidas ao início e depois não são tão tímidas e conseguem viver e conviver e divertir-se. Portanto, não é um facto, não é obrigatório isto. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Lugares cheios de objetos podem gerar crise de ansiedade? Podem. A crise de ansiedade está relacionada com vivências anteriores que a pessoa sentiu. Se nós temos alguma ansiedade num sítio específico, com um cheiro, ou, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que tiveram um pico de ansiedade num hospital porque perderam alguém. Imaginem isto. Os hospitais têm um cheiro característico. Portanto, uma coisa que pode ter ficado associada àquele momento é o cheiro. Quando vocês passarem em algum sítio, ou quando estiverem numa situação parecida, ou quando tiverem até que ir àquele sítio, aquele cheiro, se vocês o sentirem de novo, pode-vos criar uma crise de ansiedade novamente. Quem diz cheiros diz locais. Há locais que são muito semelhantes, há ruas que são muito semelhantes. Se alguma pessoa teve alguma coisa naquela rua, naquele local, e passar pelo mesmo local ou por um local semelhante, pode voltar a ter crise de ansiedades. Portanto, os lugares, os cheiros e os objetos podem criar crise de ansiedade, podem criar picos de ansiedade, podem. Exercícios respiratórios podem ajudar nas crises de ansiedade? Sim, são excelentes. Exercícios respiratórios, a meditação, os exercícios de relaxamento são essenciais para nós regularmos a nossa ansiedade. Podem fazê-los em diversos pontos do dia. Por exemplo, se quiserem dormir melhor, podem fazer um relaxamento muscular antes de dormir. Se quiserem começar o dia relaxados e com calma, podem fazer exercícios de respiração ou exercícios de relaxamento de manhã. Isto é muito bom. Vocês encontram estes exercícios de relaxamento no YouTube, encontram em diversas plataformas, portanto, podem fazê-lo. E era bom fazê-lo com uma rotina. Porquê? Porque nós somos seres que precisamos de rotinas. Nestas rotinas, somos pessoas ansiosas, e se tivermos uma rotina com este tipo de exercícios, vai ajudar a colmatar um bocadinho a nossa ansiedade. As crianças também sofrem de ansiedade? Sofrem. As crianças sofrem muita ansiedade. Eu atendo várias crianças que sofrem de ansiedade. Qual é aqui a questão da ansiedade nas crianças? É que muitas vezes as crianças não se conseguem expressar verbalmente sobre a ansiedade que estão a sentir. E então fazem-no através do comportamento. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que muitas crianças às vezes são rotuladas como mal criadas ou como mal comportadas. Temos que perceber o que é que a criança tem, temos que perceber o que é que a criança sente. Parte muito este compreender por parte dos pais, por parte dos educadores, e depois nós psicólogos temos ferramentas para conseguir ajudar estas crianças. Portanto, sim, as crianças sofrem de ansiedade e existe um transtorno muito comum, que é o transtorno de ansiedade de separação. A ansiedade tem cura? A ansiedade não tem cura. Nós podemos ter tratamentos que controlem a ansiedade. E como é que nós fazemos isto? Através do psicólogo, através de consultas de psicologia, de psicoterapia, nós conseguimos arranjar ferramentas e fornecermos nós ferramentas às pessoas que sofrem de ansiedade para conseguir lidar com estas crises e com a ansiedade no dia-a-dia. Também podem usar medicação. Nós, psicólogos, não damos receitas, não prescrevemos medicação. Podemos encaminhar para que seja possível ter o uso da medicação e um acompanhamento psicológico. Podemos acompanhar para um psiquiatra, podemos encaminhar para o centro de saúde, para o médico de família, portanto, nós podemos fazer estes encaminhamentos e acompanhar sempre a pessoa, só que este acompanhamento pode ser paralelo, só que nós não passamos medicação, nós não receitamos medicação, nós não fazemos nada disso. Nós podemos encaminhar a pessoa para... Quanto tempo demora o tratamento da ansiedade? O tratamento da ansiedade não tem uma duração específica.
Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, portanto, pode existir pessoas que 8 sessões cheguem, pode existir pessoas que demoram durante meses, portanto, não existe um número de sessão definidas. Eu não vos posso dar um número de sessão definidas. O que eu vos posso dizer é que o quanto antes vocês virem às sessões de psicologia, será mais fácil nós conseguirmos controlar e ajudar a ansiedade. Se vierem após muitas crises, já com crises de pânico, já com perturbações, pode ser um bocadinho mais moroso, mas não significa que demore uma eternidade. Nós podemos ajudar e as pessoas, a ajuda pode ser de tal forma eficaz que só precisem de uns X sessões, já há pessoas que precisem de mais. Portanto, não existe um número fixo de sessões para o tratamento da ansiedade. Manter hábitos de vida saudável ajudam na ansiedade? Ajudam sim. É essencial, então, nós termos estas rotinas, como eu falei há pouco. É essencial nós termos uma higiene de sono, é essencial nós dormirmos bem, é essencial nós alimentarmos bem e é essencial nós fazermos exercício físico. O exercício físico é um grande aliado. Não precisam de ser exercícios muito elaborados. Basta uma caminhada, basta ir correr, basta ir dar um passeio, basta andar no meio da natureza. Podem ir com o cão, podem ir com os vossos colegas, podem ir com o marido, podem ir com a família, não interessa. Podem ir sozinhas, também é ótimo para nós agilizarmos os nossos pensamentos e colocar as coisas todas em ordem. Portanto, o exercício físico é ótimo, os exercícios de relaxamento são ótimos, uma boa alimentação é essencial, hábitos e rotinas saudáveis são essenciais para nós conseguirmos colmatar a ansiedade e controlá-la para consigamos viver com ela. Portanto, hoje eu trouxe-vos assim estas questões mais frequentes, que são mais comuns em relação à ansiedade. Espero ter ajudado, espero conseguir responder a mais questões, portanto escrevam nas caixinhas dos comentários, coloquem as vossas questões, coloquem as vossas dúvidas e encontramos-nos no próximo vídeo. Obrigada!